Bem, pessoal, olha só, vamos continuar de onde nós paramos aula passada, né? A aula passada, eu estava mostrando para vocês a estrutura do processo legislativo em geral. E aí nós vimos as primeiras etapas. Nós vimos a fase iniciadora, que é a fase que deflagra o processo legislativo, né? Iniciativa, para apresentar um projeto e tal. Nós vimos essa fase. E nós vimos o início da fase constitutiva, que é a fase que vai discutir, vai deliberar sobre o conteúdo desse projeto. Essa fase deliberativa, constitutiva, melhor dizendo, ela tem duas etapas, a deliberação parlamentar e a deliberação executiva, sendo que, a gente vai ver nas próximas etapas, nem toda espécie normativa tem deliberação executiva. Todas têm deliberação parlamentar. É isso que as torna espécies legislativas. Todas têm deliberação parlamentar. Mas nem todas têm deliberação executiva. Mas aqui eu estou apresentando o processo todo. Então, eu vou apresentar todas as fases. Então, tem a deliberação parlamentar, que vai, no caso do Parlamento Federal, né, no nosso Parlamento Federal, vai ter a casa iniciadora, vai passar pelas comissões, vai ser votada. Se for o caso, vai para o plenário, a maioria, muitas espécies normativas vão para o plenário, aí foi aprovado. Casa iniciadora vai para a casa revisora. Na casa revisora vai ser, de novo, discutida nas comissões, pode ser votada no plenário, se não vai ser votada nas comissões. Se for aprovada, vai para a deliberação executiva. Se for emendada, volta para a casa iniciadora. Se for rejeitada, morreu. Tá? São as etapas da deliberação parlamentar. Isso nós vimos na aula passada, tá bom? Já está, inclusive, gravado. Então, quem não assistiu, pode assistir. Bem, o que nos interessa hoje é concluir a deliberação executiva, que é o seguinte. O projeto foi apresentado, foi votado, foi aprovado na Câmara, foi discutido, foi votado, foi aprovado no Senado e foi para o presidente. Foi para o chefe do executivo, né, que esse mesmo processo repete nos estados e nos municípios. Então, foi para o chefe do executivo, o presidente, o governador, o prefeito. E agora, o presidente, o chefe do executivo, tem duas possibilidades. Ou ele sanciona, ou ele veta. E nós já vimos isso, tá? A sanção ele vai anuir expressamente ou tacitamente, se não fizer nada em 15 dias úteis. Ou ele pode vetar, se ele disser que ele não concorda. E esse veto sempre é expresso, não existe veto tácito. Ele é total, ou seja, veta todo o projeto, ou parcial, veta algum dispositivo, que, lembrando, deve abranger trecho completo de artigo, inciso, parágrafo ou linha. Não podem ser vetadas palavras. Esse veto pode ser jurídico ou político. Pode ser um veto por causa de inconstitucionalidade ou um veto por causa de falta de interesse público. Gente, ok, nós vimos isso, tá? Se o presidente sancionar, beleza, vai para a fase complementar. E aí nós vamos ver o que é, fase complementar. A nossa pergunta agora é o seguinte, que é aqui onde nós paramos a aula passada, nós vamos continuar hoje. Se o presidente vetar, o que acontece? Gente, se o presidente vetar, o projeto, o veto, volta para o parlamento, para que o parlamento discuta e dê a palavra final no assunto. A palavra final sobre o veto cabe ao parlamento. Se o parlamento vai manter o veto ou se ele vai derrubar o veto. Não sei se vocês acompanharam nas últimas semanas a discussão sobre o veto da desoneração da folha. Então, o Congresso foi lá e aprovou uma redução de tributação na folha de pagamento. Aí foi para o presidente sancionar ou vetar. Aí o presidente vetou isso, disse, não tem dinheiro, não tem condição, não tem como manter esse veto, não tem como manter esse dispositivo, não tem como manter a desoneração. Aí ele vetou. O que foi que aconteceu? O projeto, ou este dispositivo, especificamente o veto, voltou para o parlamento. Para o parlamento discutir o quê? Se ele mantém o veto, se ele diz, não, tá bom, concordo, aceito o veto, ou se ele derruba o veto.
Para derrubar, precisa a maioria absoluta dos parlamentares. Precisa, de novo, de mais da metade dos parlamentares. Da Câmara e do Senado. Mais da metade dos senadores e mais da metade dos deputados. Ok. Gente, só que aqui vai entrar um ponto que vocês precisam prestar atenção. Talvez esse seja o ponto mais importante da aula de hoje, que eu vou voltar a falar nele daqui a umas 2 aulas, quando a gente falar de medida provisória. Tá bom? O que é isso? É a chamada matéria interna corporis. Gente, o que é uma matéria interna corporis? Você já deve ter percebido, desde o Constitucional 1, que a Constituição, ela abraça ou ela abarca muitas situações de conflito. Conflito entre executivo e legislativo, executivo e judiciário, e conflitos entre judiciário e legislativo. Esses aqui são até muito frequentes. Legislativo e judiciário entram em choque. E aí tem um ponto que o Supremo consolidou para manter uma harmonia entre esses dois poderes, que é essa posição do Supremo de matéria interna corporis. O que é isso, gente? O Supremo ele diz que certos assuntos, e isso vale principalmente para o processo legislativo, para a elaboração de normas, o processo legislativo é uma matéria interna corporis. O que é que significa isso? É uma decisão do próprio parlamento. É o próprio parlamento que decide como ele irá conduzir esse processo legislativo. Não é, atenção, não é o Supremo que diz como vai tramitar um projeto de lei, não é o Supremo que diz como vai ser ocupada a pauta do parlamento, do Congresso Nacional, seja da Câmara, seja do Senado. Não é o Supremo que interfere na organização desse processo, é o próprio parlamento. O Supremo, então, ele não interfere em matérias que digam respeito ao âmbito interno do legislativo. Neste âmbito interno se situa o processo legislativo. Então, segundo o STF, existem matérias que são de competência apenas do próprio legislativo, sendo uma decisão interna do parlamento, não cabendo ao judiciário interferir na escolha. Guarda essa informação, que a gente vai entender agora como é que ela se aplica, tá bom? Então tá. Presidente vetou, voltou para o Congresso Nacional apreciar este veto. Bora lá para a Constituição, artigo 66 da Constituição. Deixa eu abrir aqui a Constituição. Olha só o que diz o artigo 66. Só algumas coisas que nós já vimos na aula passada, tá? Não lembro se a gente leu os artigos. Mas só para recapitular, tá? Que nós já falamos. Artigo 64. A regra é que os projetos comecem pela Câmara, que é a casa iniciadora. Na discussão e votação dos projetos de lei, a não ser aqueles das próprias casas, ou seja, projetos de leis que vêm de fora, do presidente, do Supremo, Tribunal Superior, terão início onde? Na Câmara. Casa iniciadora. O projeto, aí casa revisora. O projeto de lei aprovado em uma casa será revisto pela outra casa revisora. Então, a Câmara manda para o Senado, ou se começou no Senado, que é raro, vai para a Câmara. Se o projeto for emendado na casa revisora, ele volta para a casa iniciadora. Tá bom? Se for aprovado, ele será enviado para sanção ou veto. Se ele for rejeitado, ele será arquivado. Nós já vimos isso, tá? 66, que é o que nos interessa. A casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente para que ele o sancione. Se o presidente considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, então bora lá, veto total ou veto imparcial, ou veto parcial. Veto total ou veto parcial. Se ele considerar esse projeto no todo ou em parte inconstitucional, veto jurídico.
ou contrário ao interesse público, veto político. Vetá-lo-á total ou parcialmente. Qual é o prazo que ele tem para fazer o veto, para exercer o veto? 15 dias úteis, tá? Tem 15 dias para vetar. Vetou, comunicará o presidente do Senado. Por que o presidente do Senado, gente? Porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional. E é o presidente do Congresso Nacional que cabe convocar sessão para votar esse veto. Então, ele vai comunicar ao presidente do Senado. Nós já vimos o parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea, excluída veto só de palavra. Gente, parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o que acontece? O silêncio do presidente importará sanção tácita. O problema começa aqui no parágrafo 4º. O veto será apreciado em sessão conjunta, ou seja, da Câmara e do Senado reunidos em sessão que a gente chama de sessão unicameral. Serão reunidos juntos. Dentro de 30 dias. Então, o presidente foi, vetou e avisou o presidente do Senado. Em 30 dias, o Congresso tem que apreciar este veto. Tá bom? E ele só será rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Tá. Mas aí você deve perguntar, professor, e se passar desses 30 dias? O que acontece? Bem, parágrafo 6º, gente. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 4º, ou seja, o prazo de 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final. Professor, não entendi nada deste parágrafo. Gente, é o seguinte, existe uma coisa que isso é normal em qualquer órgão deliberativo, tá? Assembleia de condomínio vai ter isso também, que é chamada ordem do dia, ou a pauta. É a pauta. Olha, na sessão de hoje nós vamos discutir item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. São os temas do dia. É a ordem do dia. Tá bom? Então tá, o que é que a Constituição diz aqui no parágrafo 6º? Se o veto não for apreciado em 30 dias, ele vai furar a fila e ele vai ficar em primeiro lugar. Olha, acompanha o raciocínio. Se o veto não for apreciado em 30 dias, ele automaticamente vai ocupar o primeiro lugar da ordem do dia. Ou seja, todas as demais discussões, as demais proposições ficam sobrestadas. Ou seja, em vez de você discutir ela, você vai discutir o veto. Essa Constituição diz. Até que você vote, as demais proposições ficarão em segundo lugar. Tá? Então, olha só. O que a gente entende aqui do parágrafo 6º? Vetou, avisou o Congresso tem 30 dias para votar. Se não votar, interrompe as discussões para votar o veto. Tá, beleza. Professor, não entendi qual é a parte do matéria interna corporis. Então, vamos entender agora. Há uns anos atrás, 2013, eu acho, estava terminando a faculdade. A presidente Dilma vetou um projeto que era de distribuição de royalties, tá? Distribuição de dinheiro. E aí voltou para o Congresso Nacional derrubar ou manter o veto. E tinha a maioria para derrubar o veto, porque era distribuição de dinheiro pelo país. Aí, isso prejudicaria especialmente o Rio de Janeiro. A bancada do Rio de Janeiro foi lá e queria impedir a discussão do veto. Por quê? Aí entra o ponto. Porque tinham vários vetos anteriores que não eram votados nunca. Tá? Ou seja, existiam vários vetos anteriores
que não eram colocados em votação. Então, aqui nós temos o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Pode... Então, olha só, o parágrafo 6º diz que ele vai sobrestar as demais proposições. Mas essa ordem do dia pode ser invertida? Eu posso inverter a ordem do dia e não votar o veto? Essa é uma primeira grande pergunta. A segunda pergunta é: se eu for votar os vetos, se o parlamento for discutir os vetos, ele tem que discutir os vetos em ordem cronológica? Então tá, que chegou assim no parlamento a discussão. Olha, Supremo, tem vários vetos anteriores que nunca foram votados. Então, a primeira coisa, tem que colocar eles para votar. Primeira ordem. Tem que sobrestar as demais instruções e colocar isso para votar. Segundo, tem que ser votado em ordem. Então, os vetos mais antigos até esse veto que foi agora. Gente, isso é um problemão. Por que é um problemão? E é engraçado, né? Vocês não devem acompanhar a política nessa época, mas eu acompanhava. Eu gosto muito de política, gente. Gosto muito mesmo. Eu acompanhava o legislativo. E, gente, era muito veto. E aí, não lembro quem era o presidente do Senado na época, mas o presidente marcou a sessão e disse, E aí sim, né, foi parar no Supremo. E aí o ministro Fux, que é do Rio de Janeiro, deu uma adiminar. E ele disse, na adiminar, votem os vetos e votem em ordem. Então, o ministro Fux, monocraticamente, deu uma adiminar para que o Congresso respeitasse o parágrafo 6º e votasse em ordem todos os vetos pendentes. E aí, gente, eu lembro que na época era uma confusão, porque aí o presidente do Senado disse, então vai ser votado. E ele imprimiu todos os vetos que seriam votados. Eram bolos assim distribuídos aos parlamentares. Então, as assessorias andavam com um bolo de veto para discutir pela madrugada. E disseram, a gente vai votar até vencer, até chegar o veto que a gente quer derrubar. E isso, obviamente, foi parar no Supremo de novo, porque recorreram. Disseram, olha, Supremo, isso é nossa matéria. A ordem do dia, ou seja, a pauta do Congresso, quem define é o Congresso, não é o Supremo. Quem define a ordem de votação, se a gente vai votar o veto primeiro, se vai votar depois, qual veto a gente vota antes, qual veto a gente vota depois, isto é matéria do Congresso, isso é matéria interna corporis, nos diz respeito, não é o Supremo que tem que definir a nossa pauta. Bem, o que foi que o Supremo disse? Isso é verdade. O ministro Fux não está acompanhando a posição majoritária. Por que não? Porque a posição majoritária do Supremo é que a pauta do Congresso é matéria interna corporis. Então, o Supremo não discute a pauta do Congresso. A pauta do Congresso cabe apenas ao Congresso. Estão entendendo o raciocínio? O que foi que aconteceu? O Supremo disse, olha, a gente não vai se meter nisso. Se vocês vão votar os vetos em ordem cronológica ou não, se vocês vão inverter a pauta do dia ou não, isto não é matéria do Supremo, isto é matéria do próprio Congresso. Então, olha só, voltando ao raciocínio, tá? A Constituição determina que este veto seja analisado em 30 dias. Caso contrário, deve sobrestar as demais deliberações até a sua análise. No entanto, neste caso, o Supremo decidiu o quê? Que esta ordem do dia, esta pauta do Congresso é matéria interna corporis, ou seja, não pode sofrer intervenção judicial. Da mesma forma, a ordem de deliberação dos vetos é uma decisão interna. Então, não há obrigação de obedecer a essa ordem cronológica. Não há. Olha só aqui um pequeno trecho dessa decisão dos ministros. Olha só a situação. No caso, o que se pretende na impetração, olha só, então os parlamentares lá do Rio de Janeiro entraram no Supremo pedindo para o Supremo, manda votar os vetos e manda votar em ordem.
Então, no que se pretende na impetração é provimento que iniba, que proíba o Congresso Nacional de apreciar o veto 38 da Presidente da República antes da votação de todos os demais vetos apresentados. Olha só, gente, mais de 3.000 vetos. Tinham mais de 3.000 vetos na fila. Alguns com prazo vencido há mais de 13 anos. Tinha vetos de 13 anos atrás que não tinha sido apreciado. Não tinha sido apreciado. Então, olha só, os parlamentares querem que o Supremo diga, olha, Congresso, você não pode votar o veto 38 até votar todos os outros vetos em ordem cronológica. Ou seja, começando desse lá de 13 anos atrás. A medida liminar solicitada tem natureza antecipatória, ou seja, tem pedido de antecipar o mérito. Não pode ir além nem deferir providência diversa da que deriva da sentença definitiva. Tá. Assim, no entender majoritário da Corte, não há, olha só, não há como manter a liminar do FUX, não há como manter a determinação liminar, ordenando ao Congresso Nacional que se abstenha de deliberar acerca do veto parcial 38, antes que proceda a análise de todos os vetos pendentes com prazo de análise expirado até a presente data, em ordem cronológica de recebimento. Ele só não tem como fazer isso, não. O Supremo não pode dar esta ordem. Até porque, olha, imagina a loucura que isso iria gerar. Isso porque se mostra pouco provável que tal determinação venha a ser mantida no julgamento definitivo, especialmente pela gravidade das consequências que derivariam do puro e simples reconhecimento, com efeito ex-tunc, né, para trás, da inconstitucionalidade da prática até agora adotada. Então, não tem como fazer isso, tá bom? Mandado de segurança 31.816, isso foi dado no agravo regimental. Vocês já aprenderam as nomenclaturas de processo? Agravo regimental no recurso extraordinário, ou agravo regimental no, sei lá, e por aí vai. Eu não. Essa é a parte mais chata de processo civil. É aprender o recurso do recurso do recurso. Então, sei lá, deixa eu pensar aqui um recurso estrambólico. Agravo regimental na decisão monocrática para destrancar o recurso extraordinário. Ou agravo regimental no agravo de instrumento para destrancar recurso. Ixi, loucura, loucura. Quem gosta de processo, gente, merece admiração, porque é um negocinho chato. Tá, então, entenderam esse precedente aqui? Esse precedente supremo é importante, tá? Guardem ele. Se o Congresso Nacional derrubar o veto, perfeito. O que acontece? O presidente deve publicá-lo. Se o Congresso não derrubar, se o presidente não fizer, a mesa diretora fará a publicação. Primeiro o presidente do Senado, depois o vice-presidente na ausência do presidente, tá? É o que diz o artigo 66. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas, no caso de derrubada de veto, o presidente do Senado a promulgará. Se este não o fizer, caberá ao vice-presidente fazer, ok? Gente, então aqui a gente tem a fase constitutiva, fase iniciadora, fase constitutiva, terceira fase, fase complementar. A fase complementar envolve duas coisas, a promulgação e a publicação. O que é a promulgação, gente? A promulgação é o que torna o projeto de norma em norma. Antes nós tínhamos um projeto de lei, projeto de emenda, projeto de alguma coisa. Agora nós temos uma norma existente. A norma ela veio à vida como norma, não como projeto. Então, a promulgação é o ato pelo qual a norma jurídica vem à existência. Esta norma é promulgada e publicada.
Publicada, então a norma se torna conhecida e apta ao seu cumprimento. Tá bom? Claro, ela pode ter vacatio legis ainda, mas não nos interessa aqui. Aqui a ideia é, ela torna-se apta ao seu cumprimento. Agora, claro, se houver vacatio legis, os seus efeitos serão postergados. O que é vacatio legis mesmo? Quem lembra lá de Guindibi? Famosa Guindibi. É aquele período que a lei leva para entrar em vigor. Isso, perfeito, Adrine, isso mesmo, tá bom? Esse intervalo entre a publicação e a entrada em vigor da lei. Muito bom. Bem, em regra, esses dois atos são praticados pelo chefe do executivo. Quem o pratica é presidente, governador ou prefeito. No entanto, certas espécies legislativas são promulgadas e publicadas pelo próprio legislativo, como é o caso da emenda à Constituição. As emendas são publicadas, são promulgadas e publicadas pela mesa diretora da Câmara e do Senado, não vão para o presidente. Gente, claro até aqui? Sim, professor. Perfeito. Esse.